Funções. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre funções. Uma função nada mais é do que uma subrotina usada em um programa. Então quer dizer o quê? Que a gente tem um programa em que ele tem uma rotina, ou seja, ele faz um determinado cômputo, mas às vezes ele chama outro código, né? E aí esse código ele tem um nome, a gente chama de função, para resolver uma outra tarefa para esse código maior. Na linguagem C, denominamos função a um conjunto de comandos que realizam uma tarefa específica em um módulo dependente de código. A função é referenciada pelo programa principal, através do nome atribuído a ela. Então, olha aqui. Primeiro, eu não vou usar esse compilador que ele está com problema, tá, pessoal? Esse online GDP, eu vou usar o replit.com. E aí vocês podem usar também para compilar esse código. Eu não sei porquê, talvez seja porque seja por função ou problema no servidor mesmo. Eu estou usando esse daqui. Tá? Então, aqui em C, a gente tem um programa principal. Olha só, aqui, ó. O nosso programa principal ele é chamado de min, tá? Que também é uma função. E isso daqui é uma função, a função min. E aí, aqui dentro dessa função min, eu tenho ele chamando outra função, que é a função multiplica. Olha só, ele está chamando essa função multiplica, que está aqui, né? Então, aqui a gente tem uma rotina, e aí ele chama uma subrotina, que é para poder fazer a multiplicação entre dois números, né? Por isso que uma função ela é uma subrotina, tá? Dessa forma, podemos dividir o programa em várias partes, na qual cada função realiza uma tarefa bem definida. Por exemplo, eu posso ter aqui uma calculadora, fazer uma calculadora. E para cada função dessa calculadora, cada funcionalidade, no caso, para a gente não confundir com função aqui, eu posso tratar como subretinas. Então, eu vou criar uma função para multiplicar, uma função para soma, uma função para divisão, e aí depois eu só vou chamar elas aqui embaixo, quando eu for precisar fazer a soma entre dois números. Então, veja bem que a gente começa a trabalhar com modularização do nosso programa, né? A gente tem um programa maior que acaba chamando outras partes menores. Até o momento, a gente criava tudo dentro da nossa função min, dentro da nossa função principal. Quando um programa ele é muito grande, assim, tem mil é por baixo ainda, tem milhares de linhas de código, então tem que ser modularizada, tem que ter esses módulos bem definidos aí para não gerar muita confusão, tá? E aí, embora sem saber como escrever uma função, nós já utilizamos anteriormente várias funções, tá? Por exemplo, a printf é uma função, scanf é uma função, getchar é uma função, poll é uma função da biblioteca math, o strcpy é uma função da biblioteca de string, ou seja, todos eles são subrotinas, né? Por exemplo, aqui no printf é uma função em que a gente tem aqui, que a gente está passando para essa função um texto, uma string para ele. Então, ele vai lá dentro dessa biblioteca, passa esse texto e essa função aqui, ela recebe esse argumento, né? E aqui outra também, ó, é outra função, né, que também pertence a esse pacote aqui. E aí ele tem como argumento, a gente passa esse caractere especial e passa um número também, que aí ele armazena esse número na variável, né? Então, tudo isso daqui são funções, né? E agora a gente vai aprender a fazer as nossas funções. Então, modularizar. A gente não precisou escrever um código para pedir ao usuário um texto, né? A gente já pegou pronto, só mandou o texto aqui para essa função e ela já mostrou na tela. Se vocês forem estudar a fundo essa biblioteca aqui, na internet tem esse código dessa função aqui, você vai ver como funciona internamente lá dentro, né? Que tem vários códigos, né, dentro dessa função. E assim para todas essas outras funções, e elas têm nomes, pertencem a uma biblioteca, algumas têm argumentos, recebem argumentos aqui, né? Como é esse caso aqui,
Ó, recebe um argumento, esse aqui recebe 2. Então, aqui é um argumento e aqui é outro. Aqui é um texto, um caractere que vai como texto, e aqui é um número. E aí pode ter vários outros argumentos que você pode passar para a sua função. Então, é indispensável que um programador de C domine completamente a escrita de programas de forma modular, ou seja, não escrever programas de uma forma sequencial no sentido de não modularizá-lo, porque fica muito difícil o entendimento desse programa. Se você fazer uma calculadora que tem as 4 funções básicas aqui dentro, aqui vai ficar um depois do outro, vai ficar muito difícil de entender. Se você escreve cada funcionalidade da calculadora em função, vai ficar aqui, e aqui dentro da função principal você só vai chamar cada uma delas, o código vai ficar muito mais visível, né? Fácil de ler. Então veja só esse programa aqui, como ele funciona sem usar a função. É um programa que ele recebe 2 números e faz a multiplicação desses números. A gente está acostumado a fazer isso. Por exemplo, olha só, a gente tem 2 valores, declarou aqui, tem a variável resultado, pede esses 2 valores, multiplica eles 2 e armazena o resultado, e depois chama a função printf e coloca dentro dele. Como é que esse mesmo código ficaria se a gente modularizasse ele, ou seja, escrevesse uma função para fazer isso? A gente faria a mesma coisa e pedir os 2 valores, tá? E aí a gente ia escrever uma função chamada multiplica. E aí ela ia receber como parâmetro aqui 2 variáveis, tá vendo? E aí sim, aqui dentro a gente ia fazer os cálculos e ia retornar esse resultado. Aqui nesse programa, a gente ia colocar a variável resultado, chamar a função multiplica, né? Mandar para ela os 2 valores que a gente pegou aqui, né? E aqui, quando a gente chama, o resultado é retornado para cá. Então, esse resultado vem para cá, tá? A gente vai fazer esse programa passo a passo, discutindo todos esses conceitos que tem aqui na função. Então, qual é a estrutura de uma função? Bom, ela tem que ter um nome, né? Então, o nome da função deve ser único, não pode ser igual a outra função dentro do programa, né? Nem com esse mesmo nome, nem uma variável também, tem que ser única. Por exemplo, aqui nesse código, a função multiplica, olha só, multiplica, ela não pode ter nenhuma variável com esse nome, né? Aqui. Então, se tiver outra função ou variável global aqui dentro, a gente não pode ter esse nome, tem que ser único. O nome de uma função deve especificar aquilo que a função na realidade faz e deve ser de fácil leitura e compreensão. É como o uso de uma variável também, né? A gente só coloca o nome daquilo que ela está de fato fazendo. Como é que uma função trabalha, funciona? Então, ó, o código de uma função só é executado quando esta é invocada em alguma parte do programa a que está sendo, de algum modo, ligada. Sempre que a função é invocada, o programa que a invoca é temporariamente suspenso. Olha só esse código bem aqui. Então, essa função aqui, ela está escrita bem aqui, da linha 3 à linha 8. Mas isso aqui só vai ser chamado, executado, quando a função principal chama ela. Nesse caso, eu posso ter funções que chamam outras funções. Mas aqui, nesse caso, multiplica, né? Chamei ela, passei os 2 argumentos aqui. Essa parte do código só vai executar depois que houver uma chamada a ela. Então, multiplica aqui. Quando ela é chamada, esse código aqui é parado, tá? E essa parte aqui é executada. Depois que essa parte é executada, né? Ele retorna os resultados aqui e vem para cá. E depois essa função continua. Tá? Então, em seguida, são executadas as instruções presentes no corpo da função. Uma vez terminada a função, o controle de execução do programa volta ao local em que esta foi invocada. O programa que invoca uma função pode enviar argumentos que são recebidos pela função. Olha só. Esses aqui são os argumentos. A gente pediu 2 números, V1 e V2. A gente vai passar para a função esses 2 argumentos, V1 e V2. Esses são recebidos e armazenados em variáveis locais. Olha só, a função multiplica, eu tenho que colocar de novo. Se ela vai receber aqui
2 argumentos, eu tenho que colocar aqui int, né, o mesmo tipo de dados que eu estou colocando aqui é inteiro, então aqui vai ter que receber inteiro também. E aqui a gente chama de parâmetros, então ela vai receber um número e outro número. Isso são variáveis locais, eu tenho que declarar esse N1 aqui de novo, viu? Tá com o mesmo, são os mesmos números, mas eu tenho que declarar a variável de novo. Só que essas variáveis são variáveis locais, ou seja, só funcionam aqui dentro dessa minha função. Fora daqui, se eu tentar usar essa variável, ela não vai funcionar, vai dar erro, tá? E essas variáveis dão esse nome de parâmetros. Então, é assim, aqui ela recebe o nome de argumentos. Aqui ela recebe o nome de parâmetros. Então, a função está recebendo os parâmetros. Tá? E aqui, a função ela tem argumentos. Tá? Às vezes a gente usa como sinônimo, tanto argumento como parâmetro. Tá? Depois de terminar o seu funcionamento, uma função pode devolver um valor para o programa que a invocou. Então, nesse nosso exemplo aqui, não se preocupe que vou desenvolver aqui com vocês esse exemplo. Então, nesse exemplo eu chamei a função multiplica, passei os argumentos, eles chegaram aqui, né, no parâmetro dessa função, N1, N2, eles são multiplicados e depois eles são devolvidos para esse return aqui, que ele está dizendo que está retornando essa variável resultado. Então, isso daqui vai ter um resultado que eu vou armazenar dentro de resultado. E aí, no final, ele mostra esse resultado aqui para a gente. Né? Então, depois de terminar o seu funcionamento, uma função pode devolver um valor para o programa que invocou. Então, aqui a gente tem esse programa, né? E tudo que ele faz. Então, aqui tem o nome da função, a chamada da função, os argumentos da função, os parâmetros da função, o tipo de retorno da função e a gente vai desenvolver aqui esse programa. Deixa eu deixar aqui. Então, eu vou desenvolver uma função que ela multiplique 2 números e retorne esses 2 números, tá bom? Uma função, ela pode aparecer em qualquer parte do código, tá bom? Então, ela pode dar depois do cabeçalho. Então, ela pode ser antes da função min, como pode ser também depois, tá? Naquele exemplo, ela estava antes. Eu vou escrever aqui depois. Então, o que ela tem que ter? Ela tem que ter um tipo de retorno. O que é isso? A gente vai multiplicar 2 números e a gente quer retornar para a função principal, ou para quem chama ela, o resultado da multiplicação desses números. Então, eu vou colocar aqui o tipo do retorno, que é inteiro, tá? E eu vou colocar o nome da função, que é multiplica. Aqui, eu vou dizer que essa minha função, ela sempre vai receber 2 variáveis. Então, eu vou colocar aqui n. Ele colocou N1, vou colocar N1 aqui. E vou colocar outra variável também, chamado N2. Tá? Então, esses são os parâmetros da minha função int aqui. Tá? Toda vez que a gente coloca esse tipo de dado aqui, a gente tem que colocar um retorno. Tá? Ele pede que a gente coloque um retorno. Por mais que a gente não fez, se a gente tentar compilar, ele vai dizer que a gente não deu retorno. Mas aí, a gente tem que saber o que a gente vai retornar. Mas vamos fazer aqui primeiro. Então, declarei aqui minha variável N1, N2, e eu vou declarar uma variável local aqui, chamada resultado, e vou dizer que resultado vai ser igual a N1 vezes N2. Tá? E aí, como a minha função está recebendo 2 números, eu vou ir armazenando em resultado, é esse resultado que eu vou retornar, resultado. Tá? Então, está pronta aqui a nossa função multiplica, que ela recebe como parâmetro 2 variáveis, 2 valores, né? Multiplica esses valores e retorna a multiplicação desses 2 valores. Tá bom? Olha só, eu fiz o primeiro passo aqui. Tá, ele colocou entre parênteses ali, mas foi basicamente a mesma coisa. Então, a primeira coisa que a função tem que ter é o nome. O nome da função, multiplica, coloquei aqui. Né? Depois a gente vê a chamada da função. Tá?
Então, ela também tem aqui, no 4, o parâmetro da função, que são os valores que ela vai receber, N1 e N2, chamo de parâmetros da função. Né? O que mais? O tipo do retorno, 5 aqui. Aí, esse tipo aqui foi inteiro, mas ele pode ser float, ele pode ser char, tá? Long, dependendo do que você vai retornar aqui embaixo, tá? Você tem que mudar esse nome aqui. E aí, você tem que ter o retorno da função. Se você diz que é inteiro, então ela vai retornar o inteiro. Então, o resultado é do tipo inteiro? Beleza. Né? Se o resultado fosse float, ia dar erro, porque você está dizendo que ela vai retornar inteiro e você está retornando aqui um float. Então, tem que ser sempre do mesmo tipo. Tá bom? Beleza, escrevi minha função. Agora, eu vou fazer o código que chame essa função. Né? Então, para chamar uma função, você pode escrever uma outra função. Ou se você quer mostrar diretamente no console, você pode chamar ela aqui dentro da tua função principal, aqui. Essa função principal aqui, tá vendo? Como ela é uma função, ela tem um tipo inteiro. Então, eu vou colocar aqui, return 0, porque às vezes dá um probleminha. Não dá um probleminha, não, ela só avisa pra gente aqui, né, aqueles possíveis erros que tem, mas não é erro de compilação, é só aviso. Então, como ela é int, ela retorna 0, tá? Então, eu coloquei aqui, mas não ia dar nenhum problema. Como para esse problema, ele pediu 2 números, eu vou pedir aqui também. Perceba que aqui eu vou ter que declarar de novo as 2 variáveis, tá? Porque aqui é uma função, aqui é outra. Então, as variáveis daqui, que estão declaradas aqui dentro, só tem valor aqui dentro. Então, são variáveis locais. As variáveis que estão declaradas aqui, só tem valor aqui dentro, porque também são variáveis locais. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui int. Ele colocou valor 1 e valor 2. Eu poderia colocar n também, n1 e n2. Seria a mesma coisa, não teria nenhum problema. E eu vou chamar aqui printf, né? O primeiro argumento aqui, entre com um número. Vou fazer um scanf aqui para poder mostrar esse valor, pegar esse valor, na verdade, vai ficar em V1. E eu vou fazer a mesma coisa para valor 2. Entre com um número e eu vou colocar só valor 2. E como a gente modularizou, vou colocar aqui uma função resultado também, uma variável resultado, na verdade, né? Eu vou dizer que, ao invés de fazer isso aqui, resultado é igual a N1 vezes N2, a gente não vai fazer isso, que é V, na verdade, né, por isso está dando erro. A gente não vai fazer isso, a gente vai modularizar, a gente vai chamar uma função que faça esse cálculo para a gente. Então, é só chamar o nome da função aqui e passar como argumento esses 2 valores. Então, o nome da função que calcula para a gente é essa daqui. Então, vou chamar multiplica isso daqui. E aí é vírgula, vem aqui. Tá? Multiplica, Então, vou passar esses 2 valores que eu peguei para essa função. Quando ele passar esses 2 valores, eles vão ser recebidos aqui, tanto aqui quanto aqui. E aí, eles vão ser multiplicados, armazenados em resultado. E aí, esse resultado vai vir para cá. Quando esse resultado vir para cá, ele armazena resultado. Então, agora, eu só vou usar um printf para mostrar resultado. Tá? Então, vou aqui. O resultado é... resultado. Tá? Vou colocar aqui, executar para a gente ver. Aí eu vou entrar com 2 e vou entrar com 2, o resultado tem que ser 4, né? Ó, o resultado é 4. Olha só.
Então, antigamente a gente não chamava essa função para resolver o problema para a gente. A gente fazia tudo aqui dentro. Imagine se fosse uma calculadora. Você ia fazer todo o seu código aqui dentro. Tá? Agora não, você pode, para cada funcionalidade da calculadora, criar uma função para ela, e aí o teu código fica muito mais bonito de se ver. Olha só, eu vou colocar aqui, vou chamar esse aqui de soma. Então aqui é só fazer aqui, soma, né? E aí eu posso colocar e fazer para os outros. Então veja só, como todas as funcionalidades dela vão ficar aqui dentro. Se eu quiser utilizar, é só chamar aqui dentro, depois, né? Tá, esse daqui, ó, resultado, vou colocar aqui, resultado, multiplicação. Multiplicação, resultado, soma. Vou só usar esse mesmo código aqui, só que aqui eu vou chamar soma. Né? Soma, resultado, ele vai reaproveitar o código. Vamos ver se deu certo isso daqui. Então, entrar com 2, o resultado da multiplicação é 4. Um deu 40, outro deu 4. Mas é porque isso daqui pode estar sobrescrevendo aqui o valor. Poderia escrever outro resultado aqui. Mas aqui seria mais ou menos isso, tá? Não é 40 não, é só porque tá faltando um barra N aqui. E aí o outro tá aparecendo 0 ali, mas não é. Se a gente executar, vai. Esses montinhos de erros aqui. 2. O resultado da multiplicação é 4, o resultado da soma é 4 também. Tá? Então, a gente começa a modularizar o nosso programa, fazer as nossas funções aqui dentro, sem precisar escrever tudo dentro da função min. Tá bom? E aqui também, pessoal, ó, aqui na minha função, aqui pode ser int, pode ser float, pode ser long, pode ser char. Aqui nas variáveis locais, a mesma coisa. Pode ser int, pode ser float, pode ser... Aqui o retorno tem que estar sempre de acordo com o tipo aqui da minha função. Tá bom? Aqui tem que ter o nome dela, multiplica. No geral é isso. Vamos ver o que mais. Então aqui está descritinho cada um deles, né? O que é o nome, o que é o tipo do retorno. Aqui são os meus parâmetros, que são as variáveis locais. O retorno da minha função. O nome dela, os argumentos, tá, bonitinho. Então, mais algumas coisas sobre funções. Posso ter função que não tenha parâmetro ou argumento? Posso ter. Então, se eu descrever uma função, por exemplo, aqui, que ela, eu não vou passar nada para ela aqui. Por exemplo, eu tenho essa função bem aqui e eu não quero só chamar, digamos... Nesse caso não vai fazer sentido. Digamos só fosse um texto, por exemplo, aqui para mostrar dentro dessa função aqui dentro. Né? Eu poderia. E aí imprimir o texto aqui e aí ela não precisaria de retorno. Imprimiria aqui dentro mesmo. Olha só para a gente ver aqui. Tá? Nesse caso aqui também não precisaria. E eu já vou falar sobre o que é isso, o que é um void. E eu vou explicar aqui. Olha só. E vou chamar de texto. Chamar ela de texto, print texto qualquer. Um texto. Tirar isso daqui. Ó. Essa minha função é uma função também. Ela não tem nenhum ela não tem nenhum argumento, tá? Resultado, apagar tudo. Chamar ela de texto. Texto, função min aqui. Olha só, um texto qualquer. Então, essa função aqui, ela não tem nenhum parâmetro, né?
não tem nenhum tipo de retorno também, só está mostrando a mensagem. Então, aqui, ó, também ela não tem nenhum argumento. Eu só chamei ela, então quando eu executar, ó, aparecer aqui um texto qualquer. Porque não precisou de retorno, ela já mostrou o que ela tinha que fazer aqui dentro. Então, para alguns casos, você não precisa ter retorno, só quando você precisa pegar o retorno e armazenar em outra variável. Do contrário, se for só texto, não precisa de retorno. Tá? Deixa eu voltar para o outro código que eu vou precisar. O que mais? Ela pode ter a função que tem retorne float, double, ou mesmo um vetor, tá? Você pode declarar aqui como parâmetro um vetor, aqui como um vetor, tá? Então, só dizer aqui que é um vetor que você está recebendo, tá? Recebe teu vetor aqui dentro. E aqui, só que daí você vai ter que tratar aqui dentro, né? O vetor vai ter que ter posição. Então, aqui tem que colocar as posições dele, bonitinho, quando tu receber ele, tá? Não é o nosso caso aqui, então nós não vamos fazer com vetor, mas também pode. Pode ser int, float e tal. Lembrando sempre que o retorno aqui tem que estar de acordo com o tipo, tá? Retorno sempre com o tipo. Se eu colocar, por exemplo, um char e quiser retornar um int, vai dar erro de compilação, tá? Então, posso ter uma função que não retorne nada. São as funções void, né? As funções void. E a gente vai ver aqui um exemplo de função void, que é mais ou menos aquele exemplo do texto que eu falei. Elas não retornam nada. Elas fazem o que tem que ser feito ali dentro mesmo. Eu consigo chamá-las, não passo nada por parâmetro. Alguns casos você pode passar alguma coisa como argumento, mas ela não vai ter nenhum retorno, tá? A função pode ser colocada em qualquer lugar do arquivo, como eu também tinha dito anteriormente. Nesse caso, ali, eu posso colocar lá em cima, antes do min aqui, né? Então, não tem problema, você pode colocar antes ou depois. Então, vamos ver aqui um exemplo de uma função sem retorno, né? Coloquei ali do texto, mas nós vamos ver esse mesmo exemplo, só que sem retorno. A gente não vai querer pegar esse resultado. O que está acontecendo? Isso aqui só foi uma decisão que eu tomei em que eu tive que dizer que ela para retornar resultado, e aí eu ia pegar o resultado e mostrar aqui embaixo. Mas eu posso pegar o resultado e colocar aqui direto, né? Então, ficaria bem assim. Então, aqui eu não ia dizer que não ia precisar desse retorno, né? Vou copiar esse código aqui lá para cima. Eu não ia precisar desse retorno. Eu quero que seja feito tudo lá na minha função. Então, vou dizer aqui, vou chamar minha função multiplica. Está aqui ainda, vou receber os dois valores. Está aqui no resultado. Só que aqui eu vou dizer o seguinte, que é n, né? N. A função multiplica, ela não vai ser do tipo inteiro. Eu quero que ela seja uma função do tipo void, ou seja, que ela não retorne nada. Ó, já deu até erro aqui. Então, eu vou tirar daqui, tá? E eu vou dizer que esse resultado também aqui não precisa, né? Tem um erro aqui, peraí. Porque o cálculo já está feito aqui em cima. Resultado é N1, a multiplicação é resultado. Como ela não precisa, vai dar erro, eu tiro. Então, veja bem. Aqui, eu só chamei a função mesmo assim, chamei a função multiplica, passei os dois valores para ela, ela recebeu os dois valores, multiplicou o resultado e armazenou logo. Se eu executar aqui, está com 2, é 4. Veja, eu tornei essa função void. Então, vai depender muito do que você quer. Se você quer uma função que ela... não preciso receber um valor aqui na minha função principal. Então, posso fazer tudo aqui dentro da minha subretina, aqui da minha função secundária, multiplica e ela resolve o caso. Mas se eu precisar, aí eu tenho que usar uma função que tenha retorno, né? Para esse caso aqui, é um exemplo ruim, né? Imagine que eu tenha uma outra função aqui, que seria somar. Aquela mesma função que eu falei mesmo, aqui é soma. Veja que eu tenho esse mesmo código aqui para as duas, e se tivesse outra, ia repetir esse mesmo código, né? Aqui eu poderia só chamar soma aqui embaixo, resolveria. Soma, né? Mas aí eu teria essa repetição de código lá em cima, né? Que seria desnecessário. Então eu poderia fazer aqui mesmo
para trazer o resultado aqui para baixo, usando a printf. Ou tu pode usar aqui dentro mesmo, tá? Então, tem essas duas formas de fazer. Uma função void, uma função com retorno. A única coisa que diferencia é que aqui no lugar do retorno você vai colocar void e não vai precisar retornar nada, tá? Se tiver retorno, tem que colocar o tipo do retorno e o retorno aqui embaixo, tá bom? Isso depende muito do que você vai fazer. Depende muito do que você vai fazer. Se você quer uma com retorno ou sem retorno. Os programas da internet, quando eles são muito grandes, só para a gente concluir, todos eles vêm na forma de função. Então, você vai ver muitas vezes um nomezinho e uns argumentos passando aqui, e aí logo mais embaixo vai ter uma função, até às vezes bem maior, desenvolvendo esse cálculo aqui. Tá bom? Então é isso. Pedir algumas atividades até que a gente já fez, mas aí é para fazer na forma de função. Pode ser com void, pode ser sem void, com retorno. É como você imagina que resolve esse problema, tá? Mas tem que ser modularizado, ou seja, utilizando função. Não é para desenvolver tudo aqui dentro do min, não. No min só pode ser utilizado para chamar valores, né? Pegar esses valores, e pode ser também alguma variável para receber o valor de multiplica, ou no caso, nesse aqui, não precisou receber nada. Só chamou a função e ela já mostrou o resultado aqui, tá bom?